Mateus capítulo 5. Queria pedir para a mídia poder colocar na versão Almeida, século 21. Mateus capítulo 5. Versículo 1 em diante. Primeiro livro do Novo Testamento. Quem achou, diz amém. Glória a Deus, já está aqui para se você quiser acompanhar. Quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte. Havendo-se sentado, seus discípulos se aproximaram e ele começou a ensinar-lhes, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois quando vos insultarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Amém, igreja? Pode sentar. Se você conseguir ler daí e puder deixar seu aplicativo, sua Bíblia aberta, a gente vai ler algumas passagens ao longo dessa palavra. Essa palavra é uma palavra que já me chamou a atenção mais uma vez. Eu já trouxe uma palavra muito parecida aqui há uns 3 anos atrás e o momento me pediu para trazer de volta. Essa passagem é do Sermão do Monte. O Sermão do Monte, ele é um dos maiores discursos, é o maior discurso de Jesus, é um discurso ininterrupto de 3 capítulos, o 5, o 6 e o 7. O Sermão do Monte, ele é conhecido como a Constituição do Reino. Todo país, ele tem uma Constituição, não é verdade? O Brasil tem uma Constituição. Qualquer país, primeiro mundo, terceiro mundo, não importa, ele tem uma Constituição, algo que rege as suas leis, que vai reger as suas normas, procedimentos. Com o reino de Deus não é diferente. Com o reino de Deus não é diferente. O Senhor Jesus, ao subir ali, ele trouxe uma Constituição, que é a forma pela qual ele espera que os cidadãos desse reino, eles procedam. Não é? Porque veja, você crê que já nós estamos vivendo o reino de Deus? Levanta a mão. Eu creio que nós já estamos vivendo, mas ainda não. Ele já está, mas ele ainda não está plenamente estabelecido. Ele estará plenamente estabelecido quando o nosso Senhor aparecer nas nuvens e vier estabelecer um reino aqui na terra. Amém? Mas até lá, quando ele vier, os cidadãos desse reino já têm que estar com a cultura desse reino, que é, basicamente, o Sermão do Monte. E você vê, existe um paralelo interessante, que o povo de Israel, quando saiu do Egito, eram um monte de escravos. Era um conjunto de escravos. E o Senhor pega esse povo, que era apenas escravos, leva para o Monte Sinai e dá para ele o quê? Me ajuda. E dá para ele o quê? Os 10 mandamentos, não é? E mais um conjunto de regras, que até então eram as leis que passariam a regir aquele povo. Agora o Senhor tinha chamado eles, está lá em Êxodo 19:6, se você quiser ver, para ser um reino de sacerdotes e nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. A partir daquele momento, o Senhor estava trazendo, e veja a relação. Jesus também sobe no monte, senta com seus discípulos e dá para eles uma constituição desse reino. Monte esse que no Novo Testamento ele não dá nome. Jesus só subiu no monte.
Porque um monte, na verdade, o nome não importa mais. No Velho Testamento você precisava estar num monte específico, você precisava estar numa cidade específica, você precisava estar num templo específico para poder adorar e sacrificar a Deus. Agora não precisa mais, não se trata mais de lugares. Não se trata mais de lugares, se trata de corações obedientes. Se trata de corações dispostos a adorar. Não importa mais o lugar, glória a Deus, nós nos congregamos como igreja aqui, não é? Mas você não é apenas igreja aqui, você não está limitado a ser igreja, filho, adorador e obediente aqui. Você pode entregar a sua adoração, a sua renúncia, o seu sacrifício a Deus, aonde você estiver. Não se trata mais de lugar. E veja que esse conjunto de leis, ele foi dado para ser obedecido. Você concorda aqui comigo que não existe santidade sem obediência? Santidade está intrinsecamente ligada à obediência. Não existe santidade sem ser obediente. E obediência é algo prático, é algo que eu pratico todos os dias, é algo que está no meu dia a dia, está em tudo que eu faço, da hora que eu durmo até a hora que eu acordo. Santidade não é aquela coisa que ficou apenas para pastores, profetas, homens e mulheres de Deus, é para todo mundo, é para todos nós. Não é algo que eu devo espiritualizar demasiadamente. Só fulano consegue, só o pastor consegue, eu não consigo. A santidade é para todos nós. Até porque a palavra diz: sem santidade ninguém verá o Senhor. Amém? Vamos, e aqui eu vou lendo com vocês o que a gente leu. Veja que no versículo 3 de Mateus, ele começa com a primeira bem-aventurança, que é: bem-aventurados pobres de espírito. No Velho Testamento, quando o Senhor deu os 10 mandamentos, o primeiro mandamento, que para mim é o mandamento que rege todos os outros. Qual é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses além de mim. Ou seja, eu sou o único que deve ser adorado. A partir daí, todos os outros precisam estar ancorados nesse mandamento. Então eu entendo que o primeiro é aquele mais importante. E aí, olhando para o Sermão do Monte, Jesus começa todo esse sermão com a primeira bem-aventurança: bem-aventurados os pobres de espírito. E eu penso, pobres de espírito, e talvez seja a bem-aventurança mais mal interpretada, né? Porque tem muita gente que diz assim: fulano é um pobre de espírito. Geralmente você falava assim, eu já escutei para pessoas invejosas, pessoas talvez de um caráter meio duvidoso, né? Fulano é um pobre de espírito. Não seria isso, com certeza não é isso, senão Jesus não teria dito que deles é o reino dos céus, né? Então, o que é ser pobre de espírito? O pobre de espírito é aquele que reconhece a sua pobreza espiritual. É aquele que reconhece que não é nada sem Deus. É aquele que está num estado constante de necessidade por Deus. Veja Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E uma das principais características de Davi que eu vejo é essa, em vários salmos. Salmo 42, que a gente já cantou muito, e diz assim: assim como a corça anseia pelas águas correntes, também a minha alma anseia por ti, ó Deus. Salmo 63, 1 diz assim: ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente, minha alma tem sede de ti, meu ser anseia por ti, em uma terra seca e exaurida, onde não há água. Sequidão para você é sinônimo de riqueza ou de pobreza? Ele reconhecia a sua pobreza espiritual, onde ele estava constantemente necessitando do Senhor. Então faça você o que fizer, primeiro de tudo precisamos reconhecer que somos pobres, necessitados dele. Necessitado dele, necessitado dessa água, necessitado de ser cheio por ele. E não importa se você passou 12 horas no descende. Foi incrível, não foi?
12 horas no descende, cheio de palavras, de revelação, de adoração. No outro dia, nós já éramos pobres e necessitados dele. No outro dia já estávamos necessitando dessa água, constantemente, precisando dele. Aqui, prosseguindo, ele diz o seguinte: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. É uma promessa, né? Ele está dizendo, bem-aventurados é felizes, benditos, os que choram, porque serão consolados. Ele está dizendo, eu não sei se você está numa estação de riso, porque há tempo para tudo debaixo do céu. Há tempo para riso, mas há tempo para choro, não é? Não sei em que estação você está, você está na estação do choro, mas uma coisa é certa, você será consolado. Você será consolado, é uma promessa do nosso Senhor. E ele continua dizendo, bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Essa eu tenho que falar, viu, pastor Gabriel? A gente estava aqui na manhã de oração, e o Senhor me trouxe uma palavra, mas foi muito curta, foi muito sobre humildade. Eu queria compartilhar com você, já que a palavra trouxe. Deus, ele tem falado muito comigo sobre humildade, sobre orgulho, que é o oposto da humildade, né? Eu passei por um processo, há uns 2 anos atrás, de perda, onde o Senhor me levou a entender justamente isso. A gente acha que é do nada, a gente acha que é o levante de Satanás, mas o Senhor, ele não perde o controle de nada. Percebi que ele queria me ensinar, ele queria mostrar algo, e são 2 anos de o Senhor mostrando, até que nesses últimos dias foi assim o ápice, sobre humildade. Mas para que você entenda o que eu estou querendo dizer, eu vou trazer a história sobre Davi, entenda, porque eu estou falando sobre humildade. Davi, a gente sabe que ele pecou, todo mundo fala do pecado do adultério de Davi, aonde ele adulterou e matou, né? Matou Urias, o assassinato de Urias. Então ele matou e adulterou. E a gente sabe que o juízo de Deus por causa desse pecado foi que o profeta veio, confrontou ele, e Deus usou o profeta para dizer que sobre a casa dele não apartaria a espada estaria sobre a casa de Davi. E como consequência desse pecado morre a criança, fruto do adultério, e mais 3 filhos morrem de forma violenta, mas um filho ainda tenta roubar o trono dele. Uma bagunça, por causa da consequência de um pecado. E aí eu fui comparar com outra fase da vida de Davi, onde a palavra diz que Davi, ele foi incitado por Satanás para contar ao povo. Basicamente fazer o censo. E você entende comigo que fazer o censo é algo, nos dias de hoje, é algo normal? Alguém aqui do censo já passou na casa de vocês? Levanta a mão aí. Se alguém... Já, né? Já passou na casa, faz um monte de pergunta e tal. É normal um país fazer isso. Até porque, às vezes, os governantes precisam fazer para que haja, inclusive, políticas públicas. Ele precisa saber o perfil da sua população. Mas isso é o dia de hoje. E aí, ele fez isso. O Senhor se irritou. Isso irritou profundamente o Senhor. E aí o Senhor manda outro profeta lá em Davi e dá 3 escolhas para ele. Ou você passa 3 anos de fome na terra, 3 meses com os seus inimigos correndo atrás de você, ou 3 dias de juízo de Deus, diretamente do Senhor. E aí ele escolhe, né? Eu prefiro ser castigado diretamente pelo Senhor, porque ele diz, né? Eu prefiro estar nas mãos do Senhor do que nas mãos dos homens, porque o Senhor é rico em misericórdia. E eu creio que o Senhor realmente é rico em misericórdia, amém? Mas veja que a palavra diz que veio por causa desse juízo. 70 mil pessoas morreram. A palavra diz que veio um anjo que veio destruindo tudo e matou 70 mil pessoas. Então Davi se arrepende, coloca pano de saco, se humilha junto com os anciãos, e ali ele precisa sacrificar. O anjo fala para ele sacrificar em um determinado local, na terra de uma determinada pessoa. E ele vai até esse homem e diz assim: eu preciso sacrificar aqui. E o homem diz: tome a terra, tome os bois, eu dou até a madeira para você, se você quiser. Aí ele: não. O pecado foi meu. Longe de mim sacrificar algo ao Senhor que não me custe.
Outra grande característica de Davi, apesar do pecado, ele assumia a responsabilidade pelo seu pecado. Ele sabia assumir a responsabilidade por aquilo que ele tinha feito. Então ele sacrifica e para. O que eu quero trazer aqui para você é, para o nosso padrão de hoje, século 21, cabeça de ocidental, para você, o que é mais pesado? Uma pessoa adulterar e matar ou contar a população? Aos meus olhos, eu acharia muito mais pesado, muito mais escandaloso um líder adulterar e matar. Concorda? Mas por que essa diferença tão grande de juízo? 4 pessoas morreram no primeiro pecado e 70 mil no outro. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de Deus. Os caminhos do Senhor não são os meus caminhos. A palavra diz que Deus abomina o coração altivo. Deus odeia a soberba. Sabe por que soberba? Porque Davi não precisava fazer aquilo. Porque ao contar a população, poderia pensar ele: se vier um povo inimigo me atacar, eu sei com quantos eu posso contar. 200 mil, 300 mil, 400 mil soldados. E aí ele passaria a contar com a força do seu braço. Agora me diga, quando foi que na história de Israel Deus precisou de número para livrar Israel? Deus livrou Israel com 300, Deus livrou Israel sem precisar nem de gente, um anjo. Tem uma passagem que diz que um anjo deu conta do recado. Acabou com todos os inimigos de Israel em determinada circunstância. Aonde foi que Deus precisa? Aonde é que Deus precisa do seu recurso para sustentar você? Aonde é que Deus precisa que você seja influente, que você tenha posses, que você tenha nome para poder te dar aquilo que Ele quer te dar? Ele não precisa, Ele faz o que Ele quer. Ele faz o que Ele quer. Ele é daquele que abre porta até onde não tem porta, não diz assim, né? Deus, Ele é poderoso, Ele não precisa que a gente conte com a força do nosso braço, Ele só quer que a gente confie nele. O Senhor abomina o pecado da soberba. Sabe quem foi o primeiro a pecar? Não foi Adão e Eva. O pecado da desobediência, como a gente muitas vezes pode até achar. É o pecado da soberba, porque antes de Adão e Eva, houve um querubim que achou que poderia assentar no trono de Deus. Ou seja, o soberbo é aquele que acha que é aquilo que ele não é. E que acha que pode aquilo que ele não pode. Você entende? Ao passo que o humilde sabe exatamente quem ele é, exatamente o que ele pode, ele sabe exatamente os seus limites e sabe exatamente quando pedir ajuda. E eu falei, meu Deus do céu, como a soberba está impregnada está em tudo na nossa vida. E eu parando para perceber quando pequenas falas minhas ao longo da minha história ia revelando soberbas. Soberbas, inclusive, em coisas boas. Às vezes, quando você acha que você é insubstituível no seu trabalho, quando você acha que a sua família é demais, quando você acha que você é insubstituível no ministério, quando você acha que você não pode dar algo para Deus porque vai lhe faltar, até nas nossas finanças nós temos soberba, porque a gente acha que Deus não é poderoso para cuidar da gente. E eu percebendo, meu Deus, está em tudo, tudo, meu Deus, eu olhando assim, glória a Deus, eu tenho uma esposa amada e filhos amados. E aí pode bater a tentação de eu me comparar com o casamento de outra pessoa. E eu falando assim com o rei, meu Deus, qual é o mérito que eu tenho em hoje ter um bom casamento, se que não fosse o Senhor, nem casamento eu teria. Se não fosse o Senhor, amado, eu não teria filhos. Se o Senhor não tivesse intervido na minha história, esse casamento já teria acabado faz tempo. Então, qual é o mérito que eu tenho até nas coisas boas da minha vida? Nada. Toda honra e toda glória é dele. Você entende que até nas nossas fraquezas a gente tem soberba? Até nas nossas fraquezas. Quando Jesus diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso, alívio. E está certo, a gente usa para a ovelha perdida, para a dracmazinha perdida na casa do pai, a gente usa para evangelizar, e está certo, Jesus está pegando no colo e dizendo assim: venha, eu tenho descanso para lhe dar. Mas continuando, ele diz assim: tome o meu jugo, que é leve, aprendei de mim,
que sou manso e humilde de coração, e então você terá descanso. Ou seja, fiquei pensando, se Jesus está dizendo para o cansado e sobrecarregado vir até Ele e aprender dele que é manso e humilde, logo, muitas vezes o cansado e o sobrecarregado nem é manso, nem é humilde, e a gente se achando coitadinho, não é? Nem é manso, nem é humilde, porque muitas vezes, veja, o que é o manso? O manso, a gente acha que o manso é o bobão, né? Venha, pode dar na cara, é o hippie, paz e amor, faça o que fizer de mim. Amado, veja, você acha que Jesus era manso, mas Jesus não era corajoso, não era? Você acha que para ele chegar no templo, da sede da nação, virar as mesas, chamar todo mundo de ladrão, sair com açoite e muitas vezes chegar na cara dos religiosos, que eram autoridades, na cara deles e dizer assim, raça de víboras, você acha que não precisa de coragem para fazer isso, não? Precisa muita. Mansidão é força sobre o controle do Espírito Santo. Você sabe exatamente o quanto de força você pode usar. Já viu uma pessoa que não está com o controle? Já viu aquela pessoa que tem força demais, que é incisiva demais? Aquela pessoa que é muito incisiva, muito mandona, muito aquilo. Quando ela não está sob o controle do Espírito Santo, ela é tão incisiva que ela sobrecarrega os outros. Já viu? Que ela sobrecarrega quem está perto dela. Ou o contrário, você tem força de menos, você é passivo, todo mundo faz o que quiser de você, você tem força de menos, e isso não é mansidão, isso é covardia. E aí todo mundo sobrecarrega você, você não está sendo manso da forma bíblica. E o humilde, lembra que eu falei? O humilde acha que é o que não é, e ele acha que pode o que ele não pode. Logo, o humilde sabe exatamente quem ele é, ele sabe exatamente até onde ele pode ir, ele sabe exatamente o que ele pode carregar. Eu só posso carregar até aqui, se eu for até aqui eu vou me sobrecarregar. Então ele sabe exatamente aonde ele é, ele sabe a hora de pedir ajuda. Você sabe por que a gente tem visto tantos escândalos no meio evangélico? Eu tenho certeza que você tem visto, por aí, não é? Escândalos sexuais, escândalos de roubo, escândalos, sabe por quê? Porque não houve humildade para confessar quando ainda era uma tentação. Ou seja, até nas nossas fraquezas nós somos soberbos, altivos e orgulhosos. Então, bem-aventurados os humildes de coração. E aqui ele prossegue dizendo, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. O fome e sede de justiça, amado, é justiça. Você não se conforma em ver injustiça social, injustiça política, seja de que natureza for. É aquele que não se contenta com isso, porque um dia vai ser saciado. Um dia a gente não vai mais precisar ver esse tipo de coisas na televisão, eu creio. Eu creio que um dia haverá o governante governando sobre toda a terra, que é Jesus. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Nós precisamos ser misericordiosos, porque a palavra diz que com a medida que a gente tiver de misericórdia, é a medida que vai ter de misericórdia para nós. Com a medida que você julgar, é a medida que você vai ser julgado. Você entende que é muito melhor a gente ser misericordioso, porque quando a gente vê o pecado, né, a gente diz, não pode, tira daí, disciplina, tira do meio, faz isso, e a gente tem que zelar pelo corpo de Deus verdadeiramente, mas é muito bom a gente ser legalista, quando não é a gente que está precisando de misericórdia, porque muitas vezes para com os outros é sempre justiça, mas quando é para conosco, a gente quer todas as misericórdias, concorda? Quando é para a gente quer todas as misericórdias. Então é muito melhor ser misericordioso, porque tenha certeza, meu amado, mais cedo ou mais tarde, a gente também pode precisar que sejam misericordiosos conosco. A gente também pode um dia precisar, e muitas vezes, meu amado, vamos precisar. Não somos livres de cair, não somos livres de pecar. Bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. Tem um Salmo 24, versículo 3, que diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem poderá permanecer no seu santo lugar?
aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua vida à mentira, nem jura com engano. Aquele que é limpo de mão, meu amado, é ele que pode subir ao monte do Senhor, que pode chegar na presença do Senhor e permanecer lá. Porque chegar, a gente pode até chegar, muitos chegaram, mas pararam no caminho, estão por aí. Muitos chegaram até a presença do Senhor, mas caíram. Porque graça maior não é apenas chegar, é permanecer. Entende? É permanecer. Então a gente precisa aprender a também permanecer. Mas como é que a gente permanece na presença do Senhor? Porque a presença do Senhor é muito bom, amado, é muito bom. Mas para permanecer na presença do Senhor, a gente precisa estar limpo de mãos e puro de coração. À medida que a gente vai deixando coisas entrando no nosso coração, é como se a gente fosse se afastando da presença do Senhor. Então nós temos que sempre sondar o nosso coração para aprender a retornar. Eu quero estar no Monte Santo, eu quero estar na presença do Senhor. Amém? Eu gosto desse aqui. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados de filhos de Deus. Ei, amado, nós fomos chamados para ser pacificadores. Crente não foi chamado para estar em confusão. Crente foi chamado para resolver confusão. Crente não foi chamado para fazer divisão na igreja. Foi para somar e multiplicar. Amém? Nós fomos chamados para somar. Se aquilo que nós vamos fazer ou falar não soma, não ajuda, não edifica, é melhor a gente se calar. Aleluia. É mesmo assim. Nós fomos chamados para sermos pacificadores. Eita, estou vendo um negócio se formando ali. Seja boca de Deus para dissipar aquilo ali. Porque uma casa dividida sobre si, ela não... Eu sei que essa igreja sabe de Bíblia. Uma casa dividida sobre si, ela não... Aleluia, ela não prospera. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois quando vos insultarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Ei, meu amado, deixa eu dizer uma coisa. É quando for perseguido porque você está fazendo a coisa certa. É quando a pessoa está sendo perseguida porque é crente e se posicionou como crente. Não venha com aquele negócio, eu acho que eu já ouvi já. Aquele negócio de dizer, irmão, ora por mim. Eu estou sendo tão perseguido no meu trabalho, estou sendo tão perseguida no meu trabalho. Mas, meu amado, eu já trabalhei com cada qualidade de crente. Com cada qualidade de crente, aí é insubmisso, é preguiçoso, e muitas vezes quando é por trás para os outros irmãos, diz assim, eu estou sendo tão perseguido pelo meu chefe, ora por mim. Não é por isso não, meu amado, é quando você estiver fazendo o certo. A palavra de bem-aventurado você, meu amado, se alegre, está dizendo, bendito é você, porque você está sendo perseguido por se posicionar corretamente, por ser crente, por não voltar atrás naquilo que você acredita, por não dar uma de crente espião, né? Aqui é o que glorifica, e lá o que ninguém sabe que é crente, né? É por você se posicionar por quem você é. Se te perseguirem, amado, e pode esperar, pode ser que aconteça. É provável que aconteça, mais cedo ou mais tarde. Então precisamos nos posicionar e sermos bem-aventurados, seremos bem-aventurados do Senhor. Nós precisamos colocar isso no dia prático, no nosso dia a dia. Vida de santidade, meu amado, é vida prática. Você entende que tudo que eu falei aqui é coisa do nosso dia a dia, não é nada do outro mundo, não é nada extremamente espiritual. É coisas que a gente precisa aplicar no nosso dia a dia. Seguindo mais um pouquinho, que o Sermão do Monte é grande, mas eu não vou passar a noite toda aqui não, que é muito grande. Mateus capítulo 5, versículo do 13 ao 16, Jesus fala para sermos sal da terra e luz do mundo. E como é que a gente vai ser sal da terra? Vou estar andando com saleiro por aí, é? Salzinho rosa da Malaia, é? O que é que o sal faz praticamente? São várias coisas a utilidade do sal, mas para duas principais. O sal dá sabor. Você pode botar esses temperos modernos aí, chimichurri,
Ana Maria, por aí vai. Você pode botar o que for, se não botar sal, não presta. Não adianta, não fica gostoso. A gente tem que trazer sabor. Quando a gente traz sabor para uma comida, a gente traz sabor para quem? É para que alguém aprecie essa comida, concorda? A gente precisa trazer sal para esse mundo, para quê? Para que esse mundo aqui, para Deus, quando olhar, diz assim: ó, o cheiro melhorou, o gosto melhorou. O gosto melhorou disso aqui. Por quê? Porque meu filho está lá. O gosto disso aqui melhorou. O cheiro disso aqui, desse lugar melhorou. Por quê? Porque ele está nessa rua. Porque ele está nesse trabalho. Porque ele está nessa igreja. Porque ele está nesse lugar. Porque ele está nessa família. Você entende? O que é que o sal também faz? O sal preserva. Não é? O sal preserva. Por que é que a gente tem tanto problema com comida ultraprocessada? Porque ela foi feita para durar muito lá no supermercado. Porque ela tem muito sódio, né? Que faz parte da composição do sal. Então, a gente precisa ser aquele que vai preservar. Preservar o quê, meu amado? Que o mundo jaz no maligno. No meio do mundo que jaz no maligno, preservar a palavra de Deus, preservar princípios, preservar valores, preservar a cultura. Essa cultura aqui do reino é preservar, amado. É preservar aquilo que o mundo está querendo deixar para trás. O mundo está querendo tirar isso aqui, ó, na sociedade. Mas é você, o salzinho da terra, que vai fazer com que isso continue lá, aonde o mundo jaz no maligno. Ele fala para a gente também ser luz do mundo. Ser luz para refletir a minha glória. A glória de Ed, não, né? A luz de quem? De Cristo. Trazer a luz de Cristo para esse mundo, para um mundo que está em trevas, para trazer esperança para esse mundo. A partir do versículo 21, coloca aí, Mateus 5, 21. Jesus começa dando mais instruções aqui. Ele diz assim: ouviste que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irá contra seu irmão será passível de julgamento. Quem o chamar de insensato será réu do tribunal. E quem o chamar de tolo será réu do fogo do inferno. Meu amado, e o pessoal diz que o tempo da graça, eu estou no tempo da graça. Como é que no Velho Testamento bastava você não matar? Opa, não matei. Tá tranquilo. Mas hoje Jesus diz, não apenas matar, se você pensar. Se você pensar, se você se irar, se você trazer ira sobre o seu coração, sobre o seu irmão, se você xingar ele, você já pecou tão quanto. Meu amado, só essa declaração aqui já foi necessário para eu ter que parar enquanto eu estava estudando para pedir perdão ao Senhor. Para pedir perdão a Jesus. Porque quantas vezes, até no trânsito, meu Jesus, e Jesus está me transformando, que eu era terrível no trânsito. Jesus amado, eu botava ali naquele volante, eu era outro. Jesus foi modificando. Mas veja, como a gente peca, quantas vezes a gente já não fez isso, amado? Quantas vezes a gente já não fez isso? Você entende? E seguindo no versículo 23 em diante, ele diz assim: portanto, quando apresentares a tua oferta no altar, se ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante do altar a oferta e vai primeiro se reconciliar com teu irmão. Depois, vem apresentar a tua oferta. Ele está dizendo que a sua ofertazinha, e às vezes até a oração, é inútil se estiver com ira e raiz de amargura no coração. É inútil. Meu Deus, Ele nos convida a fazermos a nos examinar. Examine aí, meu amado. Examine. Tenho certeza que você não é aquele cara ou aquela pessoa que passou por essa vida até aqui e nunca fez uma inimizade. Não é possível. Não é possível. Jesus, que Jesus fez, amado? Não é possível. Um dia, Senhor, fez me lembrar assim: Jesus, pelo amor de Deus, para quem que eu tenho que pedir perdão? Para quem que eu tenho que me reconciliar? Um dia desse, o Senhor me fez pedir perdão para um pessoal que eu saí intrigado da época da faculdade.
Eu tive que ir lá, ainda bem que o WhatsApp ainda era o mesmo. Tive que ir lá, fulano, me retratar. Olha, foi aquela época, a gente era imaturo, tal, não sei o quê. Eu tive que me retratar. Por quê, meu amado? É melhor fazer isso do que ter a sua oferta, a sua adoração, a sua oração impedida. Você entende? E quando a gente fala aqui de ir perdoar o irmão, não espiritualize demais não, porque a gente acha que é só com os irmãos da igreja. Mas é com o seu irmãozinho de sangue, é com o seu familiar. Aí a figura muda. Porque quando é o meu irmão da igreja que me ofende, eu vou ver ele na quinta do clamor. Eu vou ver ele no domingo e tchau e benção, não vou ver mais. Mas quando é alguém da nossa família, não é? Dói mais ou não dói? Sabe por que dói mais? Porque a medida da ofensa é a medida do amor. Quanto mais se ama, maior é a ofensa. Entende? Já percebeu isso? Se alguém da rua te ofende, dói, mas beleza. Mas quando é alguém que você ama muito, dói mais ou não dói mais? Aí se torna mais difícil, não é? É para ele mesmo, é para ela mesmo que você pensou agora, que Jesus está mandando você ir lá. Dê seus pulos. Ou seja, pedir perdão, ou seja, liberar perdão, ou seja, não importa. Agora eu fiquei imaginando, se a medida da ofensa é a medida do amor, você consegue entender por que os nossos pecados ofendem tanto a Deus? Tem alguém que te ama mais no mundo do que Deus? Se a medida do amor é a medida da ofensa, você consegue imaginar agora por que os nossos pecados ofendem tanto a Deus e por que precisou de um sacrifício tão perfeito que foi o sacrifício de Jesus? Porque a medida da ofensa, meu amado, é a medida do amor. Então nós precisamos aprender isso. Sonde seu coração. Sonde seu coração. Não permita que sua oferta, sua adoração, seu clamor seja impedido por causa de orgulho. Porque falta de perdão tem a sua raiz no orgulho. Não é? No 28, vamos lá. Versículo 27, na verdade. Ainda estamos no capítulo 5. Ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar com desejo para uma mulher, já cometeu adultério com ela no coração. No Antigo Testamento bastava você não tocar, você já não adulterou. No Novo Testamento Jesus diz assim, não é só tocar, é pensar, é desejar, é fantasiar. Você já fez igual. Olha Jesus mais uma vez elevando o nível. Olha Jesus elevando o nível. Não basta apenas não fazer, a gente também tem que não pensar. Jesus, ele veio para querer purificar tudo na nossa vida. Não apenas as nossas mãos, que é aquilo que a gente faz, mas o nosso coração, que é aquilo que está dentro. Entende? Ele veio para nos purificar por completo, por fora e por dentro. E meu amado, eu queria me deter um pouco nesse aqui, ele está falando sobre adultério, mas eu queria estender isso para todos os pecados de cunho sexual. Pecados de cunho sexual são terríveis. São terríveis. E não venha me dizer que você é melhor do que todo mundo, que você consegue resistir. Bota a cara e diz eu consigo. Porque em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, Paulo diz assim, fugir da prostituição. Não quero bater de frente com ela não. Fuja do adultério, fuja dos pecados de imoralidade sexual. E tem toda uma gama, né? O adultério é para o casado, mas existe um chamado fornicação, que é para o solteiro, relação sexual antes do casamento, solteiro, namorando, noivo. É pecado, viu? Pecado tem nome. Teve uma vez que eu tinha uma célula na minha igreja anterior, e eu lembro que um dia eu estava falando sobre isso e eu nomeei, falando isso, exatamente isso, fornicação é pecado antes do fazer relação sexual do casamento. Tinha um homem lá na minha célula, o semblante dele mudou, visivelmente o semblante dele mudou quando eu falei aquilo. Se denunciou ele, né? O semblante dele mudou, e eu lembro que depois dessa palavra ele começou a ir menos, até que não foi mais. Inclusive saiu da igreja.
E eu falei, meu Deus, a pessoa toma consciência do pecado e ao invés de deixar o pecado, deixa a comunhão. Eu lembro de uma frase que a esposa de um líder de jovens que eu tive na minha primeira igreja, ela falava assim: não deixe a Santa Ceia por causa do pecado, deixe o pecado por causa da Santa Ceia. Puá, minha cabeça explodiu. Eu lembro até hoje dessa frase dela. Não deixe a Santa Ceia, a comunhão dos santos por causa do pecado. Porque tem gente que entra ano, sai ano, não ceia, não participa. Por quê? Porque eu não estou preparado. Por quê? Porque está em pecado. Não deixe a comunhão dos santos. Aí tem gente que não deixa apenas a Santa Ceia, quer deixar o grupo, quer deixar o APG, quer deixar o ministério, quer deixar até a igreja por causa do pecado. Não deixe a comunhão dos santos por causa do pecado. Deixe o pecado por causa de Cristo. Deixe o pecado por causa do Senhor. Entende? O conhecimento do pecado vem para nos trazer luz, para nos conduzir para um lugar de santidade, que é um lugar bom, não é um lugar de legalismo. O mundo fez e pessoas fez com que a gente colocasse na nossa cabeça que tudo isso que está sendo cobrado aqui é legalismo, é nada. Eu vou prosseguir aqui. Entre outros pecados sexuais, existe outro chamado pornografia. É terrível. É terrível, e a geração atual está sofrendo mais do que nunca. Está dentro da igreja, não vamos fingir que não existe, está dentro da igreja. Vou até falar aqui, fui escravo por anos, mas o Senhor é poderoso para libertar. O Senhor foi poderoso para libertar. Isso é um vício, isso acaba com casa, com relacionamento, com casamento, isso é terrível. E se há alguém que esteja sofrendo com isso, amado, peça ajuda. Peça ajuda. Porque muitas vezes a pessoa quer, é um vício, é terrível. Peça ajuda, porque Deus é poderoso para ajudar, mas existem irmãos, e eu sei que existem pessoas idôneas nessa igreja para ajudar. Não é? Existe outro pecadinho chamado lascívia. Já ouviram falar de lascívia? Quem aqui já ouviu o nome? Chama lascívia. Já? Lascívia, né? Sabe o que é lascívia? É desejo sexual exacerbado. Exacerbado, que se reflete naquilo que a pessoa fala, naquilo que a pessoa faz e naquilo que a pessoa veste. Eita, lá vem ele. Lá vem ele, o religioso, falar de roupa. E aquilo que você veste não reflete quem você é, não? Como você se porta não reflete quem você é, não? Amado, escuta, eu não estou aqui para botar palmo, dizer que com um palmo pode, com 2 palmos não pode, com 3 palmos não pode. Examine-se o homem a si mesmo. E isso serve para homem, isso serve para mulher. Isso serve para todo mundo. Porque nós precisamos lidar com a nossa vida, mas a Bíblia também coloca uma responsabilidade que nós temos também sobre a vida do outro. Se aquilo que você faz o outro pecar, a Bíblia diz: deixe isso por amor do outro, sofra o dano pelo corpo de Cristo. Se aquilo que você está usando, eu não vou entrar em detalhes, se é para usar calça, camisa de botão, camisa... Mas, meu amado, você tem espelho em casa. Se aquilo que você faz, aquilo que você veste, exige que alguém na igreja tenha que desviar o olhar de você para conseguir adorar, tem alguma coisa errada. Então, meu amado, é só para pincelar aqui, porque como eu já disse, pecado tem nome. E a santidade, como eu já disse e repito, ela se aplica a todas as áreas da nossa vida. Meu amado, quando Jesus pede isso para a gente, não é para nos limitar, não é para nos podar. Jesus faz isso para o nosso próprio bem. Porque a palavra diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é vida. É graça de Deus. E quando Ele faz isso, meu amado, é para proteger eu e você, para que a gente possa estar perto dEle, para que a gente possa estar na presença dEle, que vale mais do que tudo nessa vida. Você entende? Veja que
Jesus, inclusive, ele dá até o caminho das pedras, né? Se isso é um problema para a gente, ele dá até o caminho das pedras. Ele diz assim: se o teu olhinho te escandaliza, arranca ele fora. E se a tua mãozinha te escandaliza, arranca ela fora. É melhor entrar no paraíso, cotó, do que ser condenado com o corpo todo perfeitinho. Eu já pensei se isso era literal. Você já pensou? Fala sério. Você já pensou se era literal? Eu falei: Jesus, eu teria que cortar minha mão mesmo. Eu teria que tirar meu... Pensei eu que seria algo metafórico, até porque se eu arrancar o olho direito, o esquerdo está lá para continuar fazendo besteira. Não é verdade? Se uma pessoa tem capacidade de roubar com a mão direita, ela vai ter de roubar com a mão esquerda também, né? O que Jesus está querendo dizer é: arranca da tua vida tudo aquilo que te leva a pecar. Tira todo o gatilho que te leva a pecar. É o que? É o celular, é o celular. Não passa 1 hora com ele dentro do banheiro, não. Faz um voto com Deus. Faça como Jó disse assim: eu fiz um voto com os meus olhos para não olhar para as mulheres e não pecar contra Deus. Faça um voto com Deus. Diga: eu vou tirar isso. Se for necessário, tirar algo que você gosta. E às vezes é até algo lícito. Entenda, às vezes Deus vai mandar você tirar algo lícito, que às vezes o que Ele vai mandar você tirar não é o que Ele vai mandar o outro tirar, porque para você isso é um gatilho para você fazer outra coisa errada. Entende? Então, meu amado, mais uma vez eu vou dizer: examine-se o homem a si mesmo. Vale a pena, amado. Vale a pena. Vale a pena, se for necessário. Tem um versículo que eu gosto muito de Hebreus, eu acho que é 9:27. Me perdoe se eu errei a referência. 9:27, que ele diz assim: na vossa luta contra o pecado, vocês ainda não combateram até o sangue. A nossa luta contra o pecado, ela deve ir até as últimas consequências. Ela deve ir até as últimas consequências do nosso ser, na nossa luta contra o pecado. Eu vi uma postagem um dia desse que diz assim: trate o pecado como ele te mata. Ele quer te destruir e te matar. Trate o pecado como ele te trata. Ele quer te destruir e te matar. E veja que nesses exemplos que eu dei, do assassinato, do adultério, e ainda tem outro que Jesus tem um que ele fala assim, que para mim é um dos mais difíceis: ame aquele que te persegue e ore por ele. Eu não sei para você, mas esse para mim é um dos mais difíceis que Jesus nos manda fazer. Amar aquele que te persegue, aquele que quer te ver pelas costas, aquele que já te vendeu, aquele que já falou de você por trás, aquele que já te prejudicou, aquele que já te deu a rasteira. Ele está dizendo: ame e ore por ele, viu? Aplique isso para você ver. Sabe por quê? Porque se você chega diante de Deus para orar por uma pessoa, você não vai chegar diante de Deus para pedir coisas ruins. Concorda comigo? Você vai pedir por coisas boas. Senhor, abençoa fulano, abençoa a família de fulano, prospera fulano. E à medida que você ora por essa pessoa, algo vai sendo quebrado dentro de você. É algo dentro de você que vai sendo quebrado. Você entende? Não se trata da pessoa, se trata de você, que precisa estar com o coraçãozinho limpo para Jesus fazer a obra, para Jesus habitar. Então veja que Jesus, ele só fez subir o nível. A gente acha que o tempo da graça é o tempo do perdão ilimitado, do amor irrestrito, não é? A gente acha que as coisas no tempo da graça são muito mais leves, porque a gente não vê juízo de Deus como a gente via no Velho Testamento, né? Não, meu amado, Jesus elevou o nível. Se antes só não bastava fazer, agora você não pode nem pensar. E a Bíblia fala que quanto mais é dado, mais é cobrado, né? Está lá as parábolas do talento que diz, né? Quanto mais é dado, mais vai ser cobrado da gente. Então a graça, ela dá muito para a gente, mas você entende que nós também vamos ser muito cobrados por isso? Mas não se assuste, porque eu não estou trazendo para você peso e condenação, porque junto com a graça, junto com esse maior rigor que talvez tenha para nós, também nós temos algo que o pessoal do Antigo Testamento não tinha, mas nós temos o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós.
Nós temos o Espírito Santo. Queria eles ter o Espírito Santo habitando dentro deles. E nós hoje podemos ter o Espírito Santo habitando e guiando as nossas vidas. A mesma graça, meu amado, que te perdoa, que te abraça, é a mesma graça que nos capacita a viver uma vida de santidade. É a mesma graça que nos capacita a viver essa vida nele. Então, meu amado, Jesus, ele proveu tudo. Ele deu as orientações, uma hora vai ser cobrado, mas ao mesmo tempo ele te dá todas as condições. Você não está sozinho. A palavra diz que ele mesmo, 1 Pedro 5,10, ele mesmo é poderoso para vos fortificar, para vos firmar, para vos estabelecer. Ele mesmo é poderoso, meu amado, desde que a gente busque a ele. Ele mesmo, amado, é poderoso para nos santificar. A palavra diz que ele vai adiante de nós, endireitando os caminhos tortuosos. Ele é poderoso. O que você precisa fazer, o que eu preciso fazer, é continuar buscando. Essa é a minha tarefinha e a sua tarefinha. Continue buscando. Continue buscando. Continue buscando. Eu não vou me estender muito não, vou só fazer um resumo aqui. Leia depois. Toda vez que eu leio o Sermão do Monte, eu fico envergonhado do nível de cristão que eu sou. O Sermão do Monte ainda fala sobre divórcio, não jurar, mas apenas falar sim, sim, não, não. A prática de boas obras, sem a intenção de ser visto pelos outros. A prática de dar esmolas em segredo, de perdoar, de jejuar em secreto, de orar e de orar em secreto, de não servir as riquezas, de não andar ansioso, de buscar primeiro o reino de Deus, de não julgar. Ele fala sobre hipocrisia, sobre não profanar o que é santo, sobre a persistência na oração e sobre o cuidado com os falsos profetas. Para falar do Sermão do Monte todinho, teria que ser uma série de mensagens. Mas eu sei que você lê a Bíblia. E eu sei que você lê a Bíblia em casa. E fica essa tarefinha para a gente ler e ver. E para terminar, eu queria terminar com uma passagem que diz lá no finalzinho do Sermão do Monte, Mateus 7, 21 ao 23, que diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Naquele dia muitos me dirão: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em Teu nome não expulsamos demônios, em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Meu Deus, era para ele terminar com uma palavra mais leve, né? Que palavra pesada. Mas eu não sei você, mas esse finalzinho aqui sempre me intrigou. Quando Jesus diz assim, que vai, no dia que ele voltar, vai dizer assim para muitos: nunca vos conheci. Esse nunca vos conheci, ele sempre me intrigou. Porque eu pensei assim, João, veja, Jesus, ele faz parte da Trindade. Logo, ele é onisciente. E eu tenho certeza que quando Jesus voltar, ele não vai ser atacado de amnésia. Ele conhece todas as pessoas. Então, por que é que ele vai dizer: eu não vos conheci? Qual é o critério que ele usa para dizer que conhece alguém ou que não conhece alguém? Foi aí que, depois de tanto pensar sobre essa palavra, essa semana eu li esse versículo, 1 Coríntios 8:3, que diz: mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. O critério que Ele nos usa para dizer no dia que Ele voltar, se Ele nos conhece ou não, é o nosso nível de amor por Ele. É o nosso nível de amor por Ele. Se nós amamos a Ele, Ele vai dizer: eu te conheço, vem. Se nós não amarmos a Ele, Ele vai dizer: eu nunca te conheci. E amar a Deus, muitas vezes a gente tende a achar que amar é um sentimento. O mundo tende a achar que é isso, né? Que o amor é um mero sentimento, é um quentinho no coração. Porque se você for para perguntar para muitas pessoas aí, que nunca tiveram um pingo de compromisso com Jesus, ele vai dizer: você ama a Deus? Vai dizer: amo. Porque ele acha que amar a Deus é um mero sentimento, mas não é.
Jesus, em João 14:21 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e a ele obedece, esse é o que me ama. Então Jesus está querendo dizer: não fale, mostre, me obedeça. Amor a Deus é obedecê-lo, é ter uma vida de santidade. Isso é amor a Deus. O Senhor está muito mais atento aos teus sacrifícios e renúncias que ninguém vê do que as muitas declarações alardeosas de declarações de amor que muitos fazem por aí. Ele está muito mais atento a isso. Ele está muito mais atento a isso. E para terminar, eu te digo: não se preocupe, meu amado. Olhe para mim. Não se preocupe. Não se compare com o mundo. Porque eu faço as minhas palavras de Paulo, quando diz assim: ei, eles podem, tu porém permaneça firme na palavra que você ouviu. Aleluia.